Pessoal, sejam bem-vindos todos. Meu nome é Cláudio, eu sou professor de História do Colégio Militar do Recife. E na aula de hoje nós vamos discutir as independências da América Latina. Os principais grupos de países que fizeram o processo de independência da América, eu falei América Latina, mas no caso a gente vai trabalhar especificamente a América Espanhola, considerando que a América Portuguesa, que é o Brasil, é um assunto específico de um outro ponto de estudo da gente, de uma outra aula da gente. Então, a gente vai trabalhar com a América Espanhola na aula de hoje. Eu quero convidar a todos vocês a uma experiência um pouquinho diferente nesse momento inicial da aula. Eu tentei organizar uma pequena máquina do tempo e nós conseguimos uma transmissão ao vivo, direta, de uma das principais batalhas pela independência da Colômbia, da Gran Colômbia, liderada pelo Simão Bolívar. Eu vou passar agora o link para o link de nossa transmissão ao vivo, direto para os campos bolivianos, onde a batalha está acontecendo nesse momento, e eu peço que vocês também deem um retornozinho aqui se a transmissão está legal. Vocês sabem que essa transmissão a longa distância e também no longo espaço de tempo de distância, às vezes dá algum probleminha, não é? Então vamos lá. Vamos agora para os campos bolivianos em 1811. Millones de vidas humilladas han dado paso a este momento. Todos nuestros ancestros han rezado para que llegara este día final. Su sangre vive en nuestra sangre. No estamos aquí por accidente. Estamos aquí por destino.
Vamos aperfeiçoar a nossa máquina do tempo, não é? Né, Zaidan? Tá certo. Vamos nessa nossa primeira tela aqui, né, nós vemos a redução do Império Espanhol, como ela foi fortíssima durante o século XIX. É uma breve animação que mostra essa redução até uma futura perspectiva de 2030, né? Numa brincadeira, inclusive com a perda das regiões separatistas, né? Bascas, Catalunhas, enfim. Mas a gente precisa partir da ideia do que era o Império Espanhol na América, né? Esses territórios espanhóis compunham o Novo México, a Nova Espanha, e era a região mais próspera de todas as colônias. Toda a região do México até a metade do território que hoje é os Estados Unidos. Vocês lembram da aula sobre a independência dos Estados Unidos? Pertencia à Espanha e era chamada de Nova Espanha, tão grande era a importância que essa região tinha, né? Em seguida você tem o istmo da América Central, o istmo que nós nos acostumamos a chamar de América Central. Nesses países compuseram durante o século XX uma região de muita instabilidade política, até o presente momento ainda formam essa região de instabilidade política, e é uma segunda região para pensar esse processo de independência. E o território da América do Sul, né? Composto ao norte pelo território que hoje é a Venezuela, a Colômbia, descendo pelo lado espanhol do Chile para até a Argentina, o que hoje é a Argentina, né? O vice-reino da Prata. E aí os nomes são também importantes, né? Rio da Prata, Bacia Platina, a saída de Buenos Aires, a saída da Argentina, do Uruguai para o Atlântico, que é uma região de disputa muito importante ao longo do século XIX. E, enfim, a gente tem a noção dessa Constituição. Do mesmo jeito que a geografia foi importante para a gente pensar a América do Norte, os Estados Unidos, a geografia também é importante para pensar a América Espanhola, não é? Primeiro porque essa América Espanhola e essa América Portuguesa, elas vão ter processos bem diferenciados de independência. Para começar, a cena que a gente viu na batalha acima, ela nunca aconteceu naquelas dimensões no Brasil, e as batalhas que ocorreram foram em regiões específicas, Bahia, o norte, próximo ao Maranhão, que foram regiões que já haviam sido capitais do Brasil. De modo geral, o processo de independência da gente transcorreu sem um envolvimento das massas populares, e a gente vai discutir isso também ao longo dessa aula. Duas coisas chamam a atenção quando a gente pensa essa América Portuguesa e essa América Espanhola na sua independência. Primeiro, a fragmentação que se tornou
a América governada pelos espanhóis depois do seu processo de independência. A América Central, a gente tem 7 países, mais o México. Né? O México normalmente não vai considerado, não vai na conta da América Central. Então a gente tem 8 países do Istmo, acima da Colômbia, à fronteira dos Estados Unidos. Então, 8 países num pedacinho estreitinho de terra, não é? Nessa região daqui. A gente tem mais 11 países na América do Sul, contando a Guiana Francesa, seriam 12, mas países independentes a gente tem 11, mais o Brasil. Então, a gente teria um território que, somado, no máximo empataria com o território brasileiro, tá certo? Então, a primeira grande noção que a gente precisa ter, é uma noção que sempre é cobrada em vestibulares, em provas, é acerca dessa fragmentação que a América Espanhola sofreu em comparação com a formação do território brasileiro. Estamos na lista dos 5 maiores países do mundo em território, né? Um elemento que é sempre chamado para explicar essa fragmentação e essa unidade territorial no Brasil é a diferença dos processos de independência, quando no mesmo ano de 1808, o rei espanhol é deposto e a Espanha atravessa o governo de Napoleão Bonaparte sem rei. De 1808 a 1812 para 1813, a Espanha não tem um monarca presente no seu trono, e isso geralmente é reputado como uma das causas da fragmentação, primeiro das lutas de independência na América Espanhola, ocorridas antes da independência brasileira. Segundo, da força que os senhores locais adquiriram, as oligarquias locais, os chefes políticos locais adquiriram para conduzir a independência de suas regiões. Ao contrário disso, no Brasil, em 1808, Dom João VI transferiu a corte para o Brasil. Eu não simpatizo muito com a ideia de um Dom João VI fraco, indolente, sem iniciativa política. Pelo contrário, eu reputo a gestão de Dom João VI, apesar da fama atribuída ao rei, como muito mais complexa para a gente analisar do que a gente está acostumado a ver, principalmente quem achar que pode estudar a história por YouTube, por youtubers, ou apenas pelo cinema, né? Sandra, Gabi, a cisplatina, eu acho que você está se referindo ao Uruguai, não é? Aí é o nome, essa conta que eu fiz são dos países contemporâneos, dos países atuais, tá certo? 11 países da América do Sul, contando uma conta feita hoje. E aí o Uruguai hoje, o nome do Uruguai no passado era cisplatina, não é? Tá certo? Eu acho que é isso que você está perguntando. Qualquer coisa eu posso tentar complementar. Então, o Dom João VI é o único monarca europeu em todo o período, toda a história da colonização, do absolutismo, do antigo regime, é o único monarca europeu que pisou em terras coloniais. E no caso, não fez isso sozinho, transferiu toda a corte num projeto tão gigantesco. Prestem bem atenção. Por favor,
quando tiver naquele churrascozinho do final de semana, o pessoal começar a... Você sabe que aparecem os especialistas em tudo, né? Hoje a gente não tem mais especialista só em futebol, todo mundo é especialista em ciência política, em história, em tudo. Então você fique atento para não se deixar levar por qualquer conversa e pensar o seguinte, que o projeto de transferência da família real foi tão sofisticado que incluiu a transferência da biblioteca real para o Brasil. Dom João não trouxe só 10 mil, 15 mil nobres à corte portuguesa. Dependendo do livro, os números variam. 2 ou 3 navios vieram exclusivamente com a biblioteca e os documentos da corte portuguesa. Milhares e milhares de livros que depois compuseram o acervo inicial da Biblioteca Nacional do Brasil, né? Então, de maneira nenhuma a gente consegue identificar num gesto desse tipo, na autoria de um gesto desse tipo, um rei fraco e dolente, em até algumas representações mesmo, meio beirando o imbecil, né? Beirando tolo, tonto. A gente não consegue perceber isso quando a gente para pensar em alguns significados da transferência da corte para o Brasil. Então, caminhando, essa transferência ela promoveu um vínculo de unidade que normalmente se atribui como uma das causas da permanência do Brasil como um grande território. Há uma outra grande questão sempre a se pensar nessas independências, que é a relação entre uma nascente burguesia comercial e os grandes proprietários de terra nesse período colonial. Então, nesse período colonial. Então, o que é que ocorre? Em toda a América do Sul, tivemos uma presença fortíssima de grandes proprietários, de grandes líderes políticos regionais, fazendeiros, promovendo esse processo de independência, né? Isso também ajudou o fracionamento. Os interesses desses líderes políticos regionais eram muito fortes. Diversamente, por exemplo, do sempre tão falado sonho de unidade territorial que o Bolívar tinha, esses líderes locais não pensavam nesse território unificado. Os interesses dos fazendeiros da Argentina, dos estancieiros argentinos, são muito diferentes dos interesses dos criadores próximos ao Chaco boliviano, aos proprietários do Alto Peru, e acabam sendo economias bastante diversas, sem contar que a Espanha havia estimulado nos últimos 20 anos do seu período colonial uma relativa autonomia dessas províncias no sentido de tentar proibir a comunicação umas com as outras, alguma coisa semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil, mas se concentrando, não havia uma competição entre comerciantes, estancieiros, haciendeiros, de diversas regiões diferentes. Então, não há esses interesses políticos regionais ajudam o fracionamento. Então, aí aparece uma palavra que a gente precisa acrescentar ao vocabulário da gente: caudilismo. Né? Caudilismo, essa expressão daqui, ela é o grande líder político regional, normalmente um fazendeiro, mas também pode ser um grande comerciante. A palavra caudilismo vem de cauda de animal mesmo, uma cauda de um cavalo, né? Uma cauda de um animal. Qual é a ideia? É que o fazendeiro, né, o estancieiro, o grande comerciante, líder político, ele é a cabeça de uma organização política, e o povo compõe
aquela grande massa que o segue, tal qual a cauda de um animal. Essa é a origem dessa expressão caudilhismo. O caudilhismo é um fenômeno político muito forte em toda a América Latina. No Brasil, a expressão que a gente poderia comparar com o caudilhismo seria a figura política do coronel, aquele líder político do interior, da transição do império para a república no Brasil. Um elemento fundamental na ideia de caudilhismo é o contraponto da ausência de cidadãos, da ausência de indivíduos que discutem, resolvem as coisas em assembleias. O caudilhismo normalmente é um modelo político oligárquico, onde poucas famílias, poucas pessoas decidem o futuro, o destino da nação, do país. Isso é um fenômeno típico da América Latina. E o problema da escravidão, que sempre dividiu e se impôs como uma questão extremamente séria para ser discutida nos momentos das independências. Tá certo? Há quem diga que no caso brasileiro, por exemplo, muitos analistas, muitos estudiosos identificam na manutenção da escravidão também uma das causas de tentar impedir o fracionamento territorial do país. A manutenção da escravidão teria unido elites de diversos lugares do Brasil, porque já estavam vendo o que estavam. Quando a gente fica independente em 1822, a abolição já está começando a acontecer em alguns países vizinhos ao nosso. Então, o receio de uma abolição da escravidão é um fator de unificação para algumas elites regionais brasileiras, tá certo? E finalmente, a gente também percebeu o seguinte: nesse grande mapa e nesse processo de independência, nós somos a única monarquia, né? Eu estou excetuando aqui, eu vou excetuar em toda essa conversa da gente, eu deixo como exceção o fato de a gente ter tido a permanência no século XX de algumas ilhas da América Central, de algumas regiões, e o extremo norte, né, da América do Sul, as Guianas, o Suriname, que permaneceram colônias europeias durante quase todo o século XX. Né? Suriname e Guiana ficaram independentes nos anos 70, início dos anos 80, somente. O Suriname era holandês, né? É um negócio interessante, e vários territórios da América Central, algumas ilhas que ainda permanecem hoje nas mãos da Inglaterra, enfim. Então, eu estou contando com o grosso dos países mesmo que a gente tá acostumado a pensar quando fala em América Latina. Nós seguimos sendo, durante o século XIX, a única monarquia. Vamos lá, então. A sociedade espanhola, no século XVIII, nas vésperas da independência, tinha uma divisão social parecida com aquela francesa, não é? Aquela hierarquizada de 3 estados, só que aqui a gente tem algumas coisas para pensar. Primeiro, um território muito vasto, né? Vai do extremo norte da Nova Espanha até lá no finalzinho da Argentina. Há muitas cidades nessa América Espanhola, e é uma curiosidade, há mais cidades do que do lado brasileiro, tá certo? Do lado da América Portuguesa. E cidade mesmo mais sofisticada, mais desenvolvida. Na América Espanhola, desde o início da colonização, os espanhóis não fizeram oposição ao surgimento de universidades, e a partir de um determinado momento também não se opuseram à circulação de livros na própria região. Até porque se tinha universidade, né, precisava da circulação de livros. Então isso é um dado importante. A gente tem universidade em Lima, no Peru, já em 1570, década de 1570 para 1580, uma das universidades mais antigas das 3 Américas. Eu convido a você a fazer uma breve pesquisa e procurar saber, você põe lá, universidades mais antigas da América Latina. Do México a Buenos Aires, existem universidades já no início do século XVII, tá certo? Para a gente ver como isso é sério, as primeiras universidades brasileiras são somente do início do século XX.
há quem repute a primeira universidade brasileira para valer somente a USP em 1934. Antes a gente tinha cursos superiores, o curso de medicina, o curso de engenharia, já quando o Dom João VI se transfere para o Brasil em 1808, mas a gente ainda era colônia. Mas veja só, ainda como colônia, o primeiro curso superior, tratando isso agora, tá vendo, Gabi? O primeiro curso superior no Brasil é somente em 1808, os cursos de medicina e de engenharia. Universidade ainda não, só curso superior. Universidade é aquela grande instituição que faz pesquisa, que tem diversas áreas de ensino, das chamadas ciências exatas, naturais, humanas. Então, a gente não tem universidade, a gente tem cursos isolados. Uma escola de medicina no Rio de Janeiro, na Bahia, de engenharia. E quando nós ficamos independentes, em 1822, logicamente apareceu a necessidade de formação do Estado Nacional Brasileiro. E aí a gente cria a Faculdade de Direito de Olinda e a Faculdade de Direito do Recife em 1827. A gente atravessa o século XIX inteiro com pouquíssimas faculdades a mais do que essas, pouquíssimas escolas superiores a mais do que essas, e no início do século XX é que a gente começa a experiência de tentar criar a universidade, uma outra ainda na Primeira República, e depois a experiência bem-sucedida, extremamente bem-sucedida, de criação da USP no início da década de 1930. Olha só. Então, América Espanhola, a gente tem muitas cidades, a gente já tem circulação de livros, a gente tem uma sociedade que vai ficando mais sofisticada. Isso é um fator diferente no conflito com a metrópole. Há um elemento extremamente forte, que foi no Brasil, mas também foi particularmente forte do lado espanhol da América, que é o papel da Igreja Católica, né? Principalmente no México, que a padroeira da América Latina é uma santa mexicana, né? Na verdade, uma santa original cujo culto aparece no México, né? Nossa Senhora de Guadalupe. Ela é a padroeira da América Latina inteira, de todos os católicos da América Latina. Todas as imagens da luta de independência do México, há um estandarte de Nossa Senhora de Guadalupe entre os rebeldes, e os líderes da independência mexicana foram padres. Então a Igreja Católica tem um papel muito forte na região inteira, tá certo? Os profissionais que estavam no Brasil antes da chegada de Dom João eram da metrópole, todos da metrópole, Gabriele. Quem quisesse estudar tinha que ir para a Europa. Universidade de Coimbra ou as universidades francesas. Única opção. O que a gente tinha, a coisa mais parecida que a gente tinha com universidade antes de Dom João eram os seminários. 2 ou 3 no Brasil. Seminários de formação de padres católicos. Por isso que o Seminário de Olinda tem um papel tão grande lá na independência do Brasil e nas revoluções, nas insurreições que ocorrem em Pernambuco, 1817, 1824, né? A Confederação do Equador, a rebelião de 1817, ok? Na América Central você tem o Istmo, a gente comentou na imagem anterior, né? E a América do Sul a gente tem a geografia, né? Na Amazônia, os Andes, o Chaco, e cidades e um relativo isolamento dentro dessa sociedade. A divisão social propriamente dita, ela tem no seu topo os espanhóis, que vêm diretamente para fazer o governo aqui na colônia. Abaixo dos espanhóis, a gente tem uma categoria chamada de crioulos. Esses crioulos, eles são descendentes de espanhóis nascidos na América. Atenção, alguns livros, algumas questões vestibulares chamam esses espanhóis que administram diretamente aqui de chapetones, que seria alguma coisa parecida com capitães, tá certo? Então, esses espanhóis de nascimento
trabalhando aqui. Esses espanhóis faziam família e ficavam na América, inúmeras. A mestiçagem foi um fenômeno que ocorreu em toda a América Latina, não só na América Portuguesa. E aí, dessa mestiçagem, aparece uma categoria de crioulos. O crioulo, no Brasil, a expressão crioulo, ela adquiriu um tom pejorativo, semelhante ao nigger, né? Para se referir ao negro norte-americano. No Brasil, crioulo era uma expressão muito comum nos anos 50, 60, 70, né? Ela se tornou uma expressão extremamente ofensiva, mas na América espanhola, crioulo representa essa categoria de descendentes de espanhóis. Abaixo ainda, e aí você tem duas coisas. Primeiro, você tem filhos de casais espanhóis nascidos na América, crioulos, não é? E alguns mestiços, já filhos de espanhóis e nativos, indígenas, usualmente. Negros, muito menos. E esses mestiços constituem uma categoria abaixo da dos crioulos. Depois você tem os índios e os escravos. A escravidão africana na América Espanhola, dependendo da região, não foi tão intensa. Tem graus de intensidade bastante diferentes. A escravidão na Argentina teve um papel muito reduzido na economia argentina, mas há uma quantidade de escravos muito maiores. Essa quantidade de escravos africanos, ela vai aumentando muito à medida que a gente se aproxima da América Central, por conta do tipo de atividade econômica que se desenvolve na região, basicamente uma atividade agrícola em largas propriedades, o açúcar, a banana, o café e a mão de obra negra escravizada vai sendo encontrada com uma frequência muito maior nessas regiões. Então, desnecessário dizer, mas, né, seria desnecessário dizer, mas essa categoria de índios e escravos é uma beira em torno dos 50, 55% da população, muito mais índios do que escravos, à medida que a gente vai descendo a América, mas à medida que vai subindo também, a quantidade de escravos negros, escravizados negros, aumenta. Mestiços, 30% por aí. Aí você vem os crioulos e os espanhóis lá no topo dessa sociedade. Tranquilo? Em 1810, há cerca de 10 milhões de habitantes em toda a América Espanhola. Ok? Até as vésperas da Revolução Francesa, não é? A Espanha acabou promovendo uma grande reforma administrativa que também vai entrar na conta das causas da independência. Então, na conta dessas causas da independência, nós temos a criação dos vice-reinos de Nova Granada, da Prata, Nova Espanha e Peru. 4 vice-reinos. Vice-reino do Rio da Prata, né? Vice-reino do Peru. Aí você vai, para vocês perguntar o que é que... Tanto a Argentina, acho que vocês sabem, né? Devem saber. A Argentina, a origem da palavra é argentius, prata, não é? O símbolo do metal, né? Subindo a América do Sul, aí nós temos o Peru, onde você tinha também grandes minas de prata no Alto Peru e de ouro. Essas minas desciam o Rio da Prata, tá certo? Essa exploração dessas minas era escoada através do Rio da Prata, daí a grande importância econômica que vai ter o porto aqui a desembocadura do Rio da Prata aqui no final da América do Sul. Você tem o vice-reino da Nova Granada e o vice-reino da Nova Espanha.
Abaixo dos vice-reinos, a gente tem as capitanias gerais de Cuba. A gente não vai tratar da independência de Cuba nessa aula, porque ela está cronologicamente muito afastada dessa primeira onda de independências e acaba a sua discussão acaba se encaixando muito mais no período que corresponde ao que a gente chama de do neocolonialismo a partir de 1850, tá certo? Então, a Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral do Chile. O cobre ainda não é a principal atividade econômica do Chile, né? Isso vai ser ao longo do século XX, mas a Capitania Geral do Chile, a Capitania Geral da Venezuela e a Capitania Geral da Guatemala, aqui na América Central. Importante lembrar que essa faixa do Istmo e do Caribe, ela é quase que totalmente dedicada ao cultivo de cana-de-açúcar, ao cultivo de banana, ao cultivo de produtos agrícolas, tá certo? E dentro desses vice-reinos e capitanias gerais, uma instituição política espanhola vai ganhar uma importância fundamental dentro do processo de independência, que são as intendências. A coisa mais próxima que a gente tem para comparar uma intendência é uma prefeitura, certo? Mas você pense na intendência como mais importante do que uma prefeitura e menos do que um governo de estado. Então é um órgão de poder local que congrega a elite dos chapetones, a elite espanhola na América, mas que essas intendências elas vão adquirir uma importância muito grande por conta de um elemento fundamental. Quando Napoleão invade a Espanha, e a Espanha fica, digamos assim, sem autoridade, né? O irmão de Napoleão começa a governar a Espanha, 1808, isso é o ano de 1808, e o irmão de Napoleão começa a mandar ordens para a América Latina. Então, vai ocorrer um fenômeno extremamente importante. Os líderes dessas intendências que reúnem-se, que juntam-se, mesclam-se aqui espanhóis de nascimento, muitos crioulos e alguns mestiços até. O alcaide é como se fosse o prefeito, né? Lembre-se, mais do que o prefeito, menos do que um governador. Intendências e alcaides passam a ter uma importância fundamental nesse relacionamento da metrópole com a colônia a partir de 1808, no contexto em que não há mais um rei mandando em todo o mundo, ok? Gabi, basicamente, do vice-reino para a capitania é o nível de autonomia do governante, né, do vice-rei. O próprio nome já indica, né? É como se fosse normalmente são capitanias cuja atividade econômica, importância econômica são muito maiores, e o rei pretende uma fiscalização maior sobre o processo. Note que o vice-reino é exatamente a região que tem muita prata, muito ouro, uma região que tem muito ouro aqui no México, a conquista dos astecas, né? Isso aqui é a região mais rica, mais próspera, a colônia mais próspera espanhola que havia. Então, o vice-reino da Nova Granada também tem uma posição importantíssima dentro dessa posição geográfica estratégica muito importante dentro dessa América Espanhola. Então, os vice-reinos são, digamos assim, as regiões-chave do domínio espanhol, e a capitania, digamos, uma região importante, porém um pouco menos, tá certo? Então, Carlos III, governando até a véspera da Revolução Francesa, ele também expulsa os jesuítas da América Espanhola em 1767, né? O combate aos jesuítas foi uma coisa que aconteceu tanto entre espanhóis quanto com portugueses, e permitiu
que os crioulos tivessem acesso ao exército local. A presença de crioulos no exército local, já a partir de 1780, por aí, equivale ao que na América do Norte foram as batalhas, os conflitos da Guerra Franco-Indígena, a da Guerra dos 7 Anos, que deu aos locais alguma experiência no combate militar. Tranquilo? Então, em 1808 tivemos a deposição de Fernando VII, e a partir daí uma aceleração da crise que vai levar ao processo de independência. Os cabildos, o cabildo é essa organização municipal local. Veja, o cabildo equivale ao nosso município, à nossa cidade. E o cabildo tem uma intendência, uma prefeitura, um órgão de governo, um intendente, né? Veja, um alcaide, uma intendência, um alcaide, tá certo? Se você já assistiu aqui os filminhos clássicos do Zorro, né? O Zorro está sempre se confrontando com o alcaide, que pretende mandar na cidade, mas pratica injustiças, e o Zorro é o personagem que vem corrigir essas injustiças, né? Então os cabildos, eles assumem um papel político de relevância a partir da deposição de Fernando VII. Com a deposição de Fernando VII, em 1808, o rei espanhol, há um grupo resistente que se reúne em Cádiz, uma cidade muito importante, portuária, na Espanha, ao longo dos anos seguintes. E essa elite política reunida representa uma resistência, tanto uma resistência a Napoleão, mas é uma elite política, né, uma espécie de uma nobreza, comerciantes, burgueses. A gente não tem a mesma situação de política em toda a Europa que foi igual à França, né? Então essa elite, ela vai discutir a elaboração, vai se aproveitar, já que a gente está nessa confusão toda, e Napoleão já depôs o rei, eles nunca rejeitaram Fernando VII como rei, sempre tiveram a ideia de que Fernando VII, se por acaso, né, a gente tem que pensar que lá em 1780, em 1806, 1807, ninguém sabia quando é que ia terminar a crise, nem como terminaria a crise de Napoleão, tá certo? De invadir a Espanha. Então não sabe nem se Fernando VII vai estar vivo. Mas esse pessoal em Cádiz, essa elite que está reunida em Cádiz, se reúne, se congrega, ela tem a noção muito forte de que Fernando VII é o rei da Espanha. Porém, na hora que Napoleão foi expulso, quando conseguisse fazer isso, quando conseguirmos realizar a expulsão de Napoleão, Fernando VII volta a ser o nosso rei, porém ele tem que jurar uma Constituição. Então, em 1812, as Cortes de Cádiz celebram a primeira Constituição da Espanha, no sentido de que estão criando uma monarquia constitucional. Lembram quando a gente falou que depois que passar o furacão Napoleão Bonaparte, a Europa não é mais a mesma? Né? Os americanos aqui, né, os espanhóis da América, né, os crioulos principalmente, eles querem representação na Corte de Cádiz. E até conseguem, mas uma representação absolutamente minúscula. Do mesmo modo que o Brasil teve uma participação minúscula na Constituição Portuguesa de 1820. A ideia é de que os regionais da América têm o direito também de representação política na corte, na Constituição que está se preparando lá na Espanha. Note que é uma conversa muito parecida com a nossa discussão na época da Revolução Francesa sobre o papel da Assembleia, dos estados, entendem? Só que agora a gente está falando de uma elite que está distante
da Espanha, uma elite que está na colônia, ok? Então, no contexto dessa discussão da deposição de Fernando VII, de discussão de uma constituição para a Espanha, de uma monarquia constitucional, entre 1810 e 1825, nós teremos as lutas de independência na América Espanhola. Os líderes, em certa medida, bem diferente da independência dos Estados Unidos, um processo liderado por poucos líderes em cada país, apesar da gente ter tido batalhas muito violentas e com muita presença de negros e indígenas, como foi no caso da independência das lutas lideradas por Bolívar, do início da independência mexicana e até no limite a independência do Haiti. Mas foi um processo que, ao final das contas, acabou sendo fechado por líderes oligarcas que se apresentavam muito mais como líderes de uma elite política e com menos participação política, principalmente no processo posterior à independência, menos participação política popular. O desdobrar dessas independências não constituiu regimes amplamente democráticos, então houve uma limitação muito maior dos ideais de iluminismo e de qualquer outra coisa aqui nesse processo. Vejam bem, a gente vai dar uma pausazinha para que essa aula não fique muito, muito prolongada e eu retorno a 1 hora com a segunda parte da aula, tratando das independências, dos processos de independência especificamente. Tá certo? Eu quero agradecer a presença de todos vocês até esse momento. Se alguém tiver alguma pergunta nesse momento que a gente possa tirar depois dessa nossa introdução, que a gente possa discutir. Caso contrário, nossa primeira parte da aula se encerra agora nesse momento. Tranquilo? Então, eu vou encerrar a transmissão. Qualquer dúvida, vocês podem colocar a pergunta aqui no chat ou no comentário do YouTube, ok? E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva na página do nosso canal, compartilhe com seu colega que talvez esteja sem aula nesse momento, ok? Faça um gesto de solidariedade e até daqui a pouco.